paz do Senhor, meus amigos e irmãos, todos que nos assistem nesse momento. Fico muito feliz por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, onde podemos aqui falar mais um pouco da palavra do nosso Deus. Amém? Fico muito feliz por essa grande oportunidade. E assim, não quero enfadar os irmãos, você que nos assiste, talvez você esteja no ônibus, talvez você esteja na fila de algum local esperando e você esteja nos assistindo pelo celular, pela TV, pelo computador. Eu quero te convidar rapidamente, aqui em alguns minutos, a meditar comigo em cima de um assunto que ultimamente tem tomado conta de todo o mundo a respeito do fim dos tempos. A gente vê por aí na internet e nas redes sociais sempre pastores, irmãos, até mesmo conhecidos que falam a respeito de todas as coisas que vêm acontecendo, e eu quero, em cima desse assunto que tem sido atual, eu quero convidar os irmãos a meditar sobre devemos nos alegrar com a volta de Jesus. Esse é o tema do assunto que eu quero convidar você a refletir comigo aqui rapidamente. No último domingo, o nosso pastor, o pastor Joabe, ele trouxe uma mensagem, uma palavra muito importante, muito esclarecedora a respeito do arrebatamento da igreja, devido a algumas mensagens aleatórias que outros pastores ou irmãos pregam e dizem, confundindo ali um pouco a ordem das coisas em relação ao arrebatamento, ao juízo final, à grande tribulação. E assim o nosso pastor ele trouxe essa mensagem muito esclarecedora. Se você ainda não assistiu, acesse aí o nosso canal ADM Berlim, que você vai ter acesso lá a todos os vídeos, e o último vídeo, a última mensagem que o nosso pastor trouxe, tenho certeza que vai ser muito esclarecedora para a sua vida, caso você tenha essa dúvida sobre a ordem das coisas que acontecerão em relação à igreja, sobre o arrebatamento, sobre a grande tribulação, sobre a condenação de Satanás, o juízo final. E assim eu quero aproveitar, estive conversando com ele a respeito desse assunto também, e eu quero aqui meio que concluir essa linha de raciocínio que ele nos deixou gravado na mensagem. Eu quero concluir aqui com esse tema. Devemos nos alegrar com a volta de Jesus Cristo. Eu quero meditar com os irmãos aqui em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17 e versículo 20. Apocalipse, capítulo 22, versículos 17 e 20. É o último capítulo de Apocalipse, onde João ele tem ali a revelação, onde fala sobre as admoestações e as promessas finais sobre o assunto do Apocalipse, mas promessas sobre de quem guardar todas essas coisas, quem obedecer todas essas coisas. Amém?
Então eu quero ler aqui com os irmãos o versículo 17 e o versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse, que diz assim: E o Espírito e a esposa dizem, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O versículo 20, aquele que testifica estas coisas, certamente, aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Amém? Bom, essa palavra, essa referência que me veio ao coração, eu procurei um pouco ali em cima do que eu estava almejando, ou do que eu almejo falar com os irmãos. Essa referência, ela me diz aqui mais ou menos o que eu quero dizer. Veja que nós lemos o versículo 17, que ele diz assim, e o Espírito e a esposa dizem, vem. A esposa, nós sabemos que é a igreja. A esposa, nós sabemos que é a noiva do Cordeiro, a noiva de Cristo. Ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Nós, cristãos, nós formamos o corpo da noiva de Cristo. E uma coisa que eu tenho observado nas redes sociais, em mensagens que a gente recebe e por aí a gente vendo e ouve falar, é que parece que a Igreja de Cristo está desesperada com todas as coisas que estão acontecendo. A Igreja de Cristo parece, não vou generalizar, não vou dizer todos os irmãos, mas o que eu tenho visto, o que eu tenho acompanhado, é que muitos irmãos que têm experiência, que conhecem a palavra, estão se desesperando com as situações que vêm acontecendo no mundo. E a Bíblia me diz que nós devemos nos alegrar com a volta de Jesus Cristo. O que me parece é que determinados irmãos passaram a vida toda na igreja, ouvindo que as coisas aconteceriam, cansaram de ler Mateus capítulo 24, o princípio das dores, mas o que parece, veja bem, o que parece é que sempre ouviram falar, mas nunca deram crédito. E aí agora está começando a acontecer determinadas coisas que têm ali assustado a humanidade, e esses irmãos que passaram a vida na igreja estão também se assustando, como se fosse uma surpresa, como se tivessem despreparados, sendo que a Bíblia também diz que nós devemos estar preparados. Jesus, ele diz que a vinda do homem será como a vinda de um ladrão. Não sabemos o dia nem a hora, por isso devemos estar preparados. Nós que conhecemos a verdade, que caminhamos no Evangelho, devemos estar preparados a todo momento. E determinadas coisas que vêm acontecendo no mundo nos dias de hoje
não deveriam nos assustar, mas sim nos alegrar, porque é confirmação da palavra do nosso Deus. É sinal que realmente nós cremos em algo verdadeiro, porque a Bíblia nunca nos escondeu tais coisas. A Bíblia sempre nos revelou essas coisas. Só que o que parece é que muitos irmãos não estão preparados. E só quem se aflige é aquele que está despreparado. Só quem perde noites de sono por conta de tudo que vem acontecendo são pessoas que não estão certas da sua salvação. E aí sim eu digo, se você é uma delas, então você tem um problema. E é bom você resolver esse problema. Resolver como? Orando, se santificando, pedindo perdão a Deus, andando conforme a palavra, temendo a Deus, obedecendo a Deus. Porque só quem tem tal comportamento é que não tem, o que demonstra é que não tem certeza da salvação e de que até então não acreditava no que a Bíblia diz. Então eu quero deixar essa meditação com você aqui, juntos. Se você tem certeza da sua salvação, se você está certo do Deus que você teme, do Deus que você prega, o nosso Deus, o meu Deus, eu tenho que me alegrar porque é confirmação da palavra e que Jesus está voltando. E a sua igreja tem que estar preparada. Se você não está preparado, cuidado. Agora você vive a vida toda na igreja, você vive a vida toda no Evangelho, ouve falar, lê a Bíblia e se deixa ficar perturbado com certas coisas que vêm acontecendo no mundo. Veja que o que o apóstolo Paulo ele escreve aos Filipenses, lá no capítulo 1 de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vem dizer assim, capítulo 1 de Filipenses, os versículos 20 a 23. Filipenses capítulo 1, versículo 20 ao 23. Ele diz assim: segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que deva escolher. Aí ele termina falando assim, na nossa referência: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Sabe onde o apóstolo Paulo ele estava aqui? Ele estava preso, escrevendo aos filipenses para que tenham certeza do Deus que estão servindo. Embora houvesse muitos charlatões, se você for ler o capítulo 1, você vai ver, embora houvesse muitos charlatões que pregavam com certas intenções, mas o apóstolo Paulo diz, olha, o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho. Se me der algum fruto nessa vida, tá, eu fico na dúvida do que escolher, mas mesmo assim ainda prefiro morrer e estar com Cristo, é a melhor opção. O que eu vejo é que muitos cristãos estão com medo de morrer. Muitos cristãos estão com medo de padecer. Olha, se você tem confiança em Deus, se você está certo
da sua salvação, você não vai temer a morte. Eu vejo muita aflição nos irmãos da igreja em relação à morte, muita aflição. Muitos irmãos estão aflitos, porque eu não vou fazer isso, porque eu vou morrer, porque eu não vou fazer isso. Meu irmão, Deus está no controle de todas as coisas. Tudo o que está acontecendo é bíblico, tudo o que está acontecendo está debaixo da vontade permissiva de Deus. Na escola dominical nós temos falado sobre Satanás e as suas ações e que Satanás é limitado por Deus em determinadas coisas. Satanás não age da forma que ele quer porque Deus o limita. Porque Satanás só age debaixo da vontade permissiva de Deus. E assim são todas as coisas. Então, meu irmão, eu deixo para você que tiver com essa aflição, você que tiver aflito com tantas coisas, pensando, porque já estamos vivendo na grande tribulação, porque... Não, espera aí, se você pensa, como eu disse, assiste lá a última mensagem do nosso pastor em relação às ordens que acontecerão. E segundo, eu deixo para você essa mensagem de que se você é convicto da sua salvação, não tema, Deus está contigo. Deus está na frente, Deus está no controle. Veja que o apóstolo Paulo, lá em Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo sai em missão, se eu não me engano, para a Itália, e aí o navio ele naufraga, o apóstolo Paulo chega em terra firme em Malta, e ali em volta da fogueira o apóstolo Paulo aquecendo ali as suas mãos, a lenha, amontoando ali na fogueira, sai uma víbora, uma serpente, pica a mão do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que os bárbaros ali, as pessoas que estavam em volta do apóstolo, ficaram assustados porque falaram, olha, ela é muito venenosa, duvido que ele vá sobreviver. Mas nada aconteceu com o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque Deus está com ele, estava com ele. O apóstolo Paulo não estava fazendo nada de errado. O apóstolo Paulo não estava tentando a Deus. O apóstolo Paulo estava ali se aquecendo. E eu trago isso para a minha vida com o seguinte pensamento. As coisas que estão acontecendo aí fora, Deus está no controle. Infelizmente, nós somos minorias diante do governo, diante de muitas coisas. O que cabe a nós é o quê? Entregar nas mãos de Deus e continuar louvando, continuar adorando, continuar jejuando, continuar se santificando, mas alegre porque a volta de Jesus está perto e não ficar reclamando, chorando, se lamentando que está com medo disso, está com medo daquilo. Que cristão que você é? Qual é o evangelho que você seguiu até aqui? Ainda em Apocalipse, no capítulo 19, versículos 6 a 8. 19, 6 a 8. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia, Aleluia! Pois já o Senhor, Deus Todo-Poderoso, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa, nós, a igreja, se aprontou, já estávamos preparados. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos.
Olha, mais uma vez, versículo 7, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro. A Bíblia, ela nos exorta a estarmos alegres, a estarmos felizes, confiantes que Jesus está voltando. Como cristãos, não devemos temer o que o mundo está passando, e sim devemos nos manter na posição em que estamos, como servos adoradores do Deus Altíssimo. Então medite nisso. Eu deixo para você que talvez esteja com o seu coração aflito diante de tantas coisas que tem se ouvido, que tem se visto nas redes sociais, na televisão. Meu irmão, deleita-te no Senhor, acalma seu coração, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Só procure estar preparado, tá? Não fique disperso, porque sim, as coisas que estão acontecendo são coisas reais, biblicamente ditas. Mas coisas ainda piores virão. Se você já está aflito com o que está acontecendo, imagina quando realmente vier as coisas piores. Mas eu creio, como a Bíblia me diz, que até lá nós já não estaremos mais aqui. Então alegre seu coração, porque Jesus está voltando. Fique com Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. E pense nisso. Não se desespere, mas alegre-se no Senhor, porque Ele vem para buscar a sua igreja e isso é motivo de nós nos alegrarmos e não nos desesperarmos. Fica com Deus, em nome de Jesus.